Agora, Juliana, vale destacar que essa reunião não é uma reunião para decisões, né? Cada lado vai colocar sobre a mesa os pontos, quais serão os temas que serão discutidos e abordados, né? É isso, é uma reunião, Leandro. Boa noite para você, para a Larissa também, para destravar um caminho de diálogo, né? Preparar o terreno para uma conversa que pode ser feita de forma presencial, isso chama bastante atenção, né, no cenário internacional, entre o presidente Lula e o presidente americano, depois de tudo que a gente viu acontecer nos últimos dias. Sanções contra autoridades brasileiras, críticas a instituições brasileiras como o Supremo Tribunal Federal, a julgamentos, né, até a questão política do Brasil, o espectro político do governo brasileiro. Então, tudo isso aconteceu também envolvendo ali politicamente e ideologicamente o ex-presidente Jair Bolsonaro e as sanções e o tarifaço também, que esse é o ponto essencial dessa discussão. Como a Larissa bem trouxe, caminho para que essa mesa de negociação seja aberta e tem muita expectativa sobre o dia de hoje e sobre os dias que virão também em relação a esse diálogo. A gente trouxe aqui o que os setores produtivos esperam, né, de fato, ou a ampliação da isenção dessa tarifa sobre alguns produtos, café, carne, né, que também, depois que foram tarifados, né, numa taxa maior, isso acabou também influenciando de forma negativa o mercado americano. Então, tem empresário americano reclamando também, também por isso essa conversa, e também esperam que pelo menos tenha-se ali um prazo, uma suspensão das tarifas, enquanto há essa negociação que não deve começar nem ser finalizada de fato hoje, mas é um caminho aberto para que essa conversa realmente aconteça. Tem uma expectativa muito positiva dos setores produtivos aqui do Brasil em relação a isso, porque a gente viu o drama, né, que eles viveram fazendo pedidos, desde parlamentares até a diplomatas, para que esse caminho de diálogo realmente fosse aberto depois da implementação das tarifas americanas. Então, tem uma questão econômica que é muito forte nessa conversa, muito mais do que a questão política. É claro que a curiosidade nesse momento, especialmente de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, é entender que tipo de questão política pode ser colocada nessa mesa de diálogo, se isso de fato for para essa mesa. Vamos colocar aqui a questão que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, agora uma relação entre Brasil e Venezuela. Tem alguns pontos que podem ser colocados nessa mesa, mas pouca gente acredita que esse seja realmente o interesse americano nesse momento, discutir política ideológica, e sim discutir questões econômicas que também afetaram os Estados Unidos, já que o Brasil, inclusive, durante esse tarifaço, encontrou outros caminhos e outros mercados. E isso chamou bastante atenção, inclusive numa aproximação muito interessante com a China, por exemplo. Então, tem questões econômicas que são importantes nessa conversa, e o que a gente quer saber é realmente o que foi colocado, principalmente por Marco Rubio, né, que é o secretário de Estado americano, que colocou essas questões ideológicas e políticas como se fossem importantes naquela carta, em postagem nas redes sociais e numa aproximação que ele tem, inclusive, com o deputado Eduardo Bolsonaro.